hoje a gente inicia uma nova série de pregações. Durante 3 meses nós vamos conversar sobre algo bem interessante. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, esse primeiro trimestre do ano, nós vamos conversar sobre o seguinte tema: Jesus é o Salvador de todo o mundo. E esse tema vai ser baseado no livro de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas, que é um evangelho riquíssimo, é o meu evangelho favorito, assim eu diria. E não é por causa do meu nome, é porque eu gosto mesmo do livro de Lucas. Quando eu era pequenininho, eu ganhei uma Bíblia e sempre dizia para minha mãe: eu vou ler essa Bíblia um dia e eu vou começar lendo pelo livro de Lucas. Nunca li aquela Bíblia e muito menos o livro de Lucas dela. Depois de muito tempo eu vim ler. Então, hoje a gente inicia essa nova série de pregações. E antes da gente ir profundamente assim lá para o livro de Lucas, se vocês já quiserem abrir capítulo 5 de Lucas, eu queria dar um contexto geral para vocês do que é Lucas, quem é, por que escreveu, como funciona e tudo mais. Abram aí já em Lucas capítulo 5 e aí depois a gente conversa aqui rapidinho sobre algumas coisas. Lucas capítulo 5 a partir do versículo 1 vai ser o nosso texto hoje. Lucas 5, tá? Do verso 1 até o 11 é o que nós vamos estudar. Só que antes eu queria responder algumas perguntas com vocês. Como, por exemplo, a primeira delas: quem que era esse homem que escreveu o Evangelho? Quem que era esse tal Lucas que a gente tanto vê nos Evangelhos? A Bíblia, ela trabalha algumas ideias. A gente não tem como saber exatamente, profundamente, muitas coisas relacionadas a Lucas. Uma delas é: Lucas não foi um apóstolo de Jesus. Lucas não foi alguém que andou colado com Jesus, tá? Diferente de Mateus e diferente de João, que escreveram outros evangelhos. Então, a primeira informação que a gente tem, nós vamos ver alguns textos aqui que trabalham o nome de Lucas. Lucas aparece sim escrito na Bíblia. Ele era um médico, eu acredito que vocês já devem ter escutado isso alguma vez na vida de vocês. Ele era companheiro de viagem de Paulo, estava junto com Paulo constantemente. Era como se fosse ali o Dom Quixote e o Sancho Panza, sempre juntos. Lucas colado com Paulo, literalmente colado. Ele foi um ótimo historiador, um ótimo pesquisador, um homem que ia literalmente atrás das coisas, pesquisando, tentando descobrir os fatos, as histórias, como funcionou tudo. Lucas foi esse homem, como a gente gosta de dizer, muito culto, assim eu diria. Ele foi o único que escreveu um evangelho que não era judeu. Lucas não era judeu. Ele não nasceu em Israel. E isso mostra muita coisa para a gente aqui desse evangelho. É bem interessante, né? E ele fez, se você ler o capítulo 1, o comecinho, os primeiros versículos, ele fez um excelente trabalho. E uma vez eu estava ouvindo do Nicodemos, acredito que vocês todos conhecem o Augusto de Nicodemos, o início do Evangelho de Lucas. É bem interessante, porque Lucas, a gente consegue enxergar a parte ordinária da vida, não a parte extraordinária somente. Ao passo que você lê o livro de João, por exemplo, você vê o Logos aparecendo, o verbo divino se fazendo carne. Lucas não. Lucas foi atrás, pesquisou os fatos, sentou com todo mundo e disse: me conta de Jesus. Analisou tudo bateu e ele escreveu o Evangelho. E aí uma vez eu ouvi um pastor dizendo que sim, Deus trabalha nas coisas extraordinárias da vida, mas também trabalha nas normais, nas ordinárias da vida. Lucas está aqui e é uma prova para a gente de que é um evangelho riquíssimo, cheio de conteúdo e dirigido também não aos judeus. Porque no comecinho do livro ele diz: ó excelentíssimo Teófilo. Quem que é esse homem Teófilo? A gente também não tem como saber exatamente quem é. Mas, ao que tudo indica, era um recém-convertido, possivelmente grego ou romano, que tinha se convertido. Lucas então faz um ótimo trabalho em relação a Jesus e conta quem de fato é Jesus para aquele homem. E se você ler o livro de Lucas e o livro de Atos juntos, ambos parecem um livro só. E por quê? Porque é muito provável que os dois tenham sido escritos por esse mesmo homem, Lucas. Então, Lucas, ele viaja com Paulo, e eu nunca me esqueço de um trabalho que eu fiz na faculdade, no meu primeiro ano.
o professor pediu para a gente identificar quem que era o companheiro de Paulo, que nunca, em hipótese alguma, foi citado no livro de Atos. Eu falei, como é que eu vou descobrir quem é o homem que estava ao lado de Paulo em suas 3 viagens missionárias, basicamente, só que o nome dele não aparece no livro de Atos? Eu falei, deve ser o Espírito Santo, só pode, né? E daí a gente foi então pesquisar e descobre-se, Lucas, por exemplo, usa o pronome nós 4 vezes no livro de Atos. E nós fomos impelidos pelo Espírito, e nós fomos ali, nós fomos lá. E depois Paulo, quando escreve as cartas, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele diz, Lucas, o médico amado, manda saudações para a igreja. Lucas, o fulano de tal, manda saudações para a igreja. Então, gente, basicamente, esse era Lucas, um médico, super culto, estudioso, historiador, conhecia Jesus não de ter visto, mas de ter ouvido falar. É igual Jó, lembra? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Então Lucas aprendeu, Lucas viveu. Ninguém aqui viu Jesus fisicamente. Eu acho que ninguém viu. Eu espero que em breve a gente possa ver, em nome de Jesus. Né, Betinha? Fala aí, em nome de Jesus. Né? Mas ninguém aqui viu ainda pessoalmente Jesus. Assim foi Lucas. Mas escreveu o evangelho preciosíssimo, que a gente vai poder então desfrutar. Se vocês quiserem ler, o nome dele aparece em Colossenses 4,14, Filemão 1,24 e 2 Timóteo 4,11, tá? As únicas 3 vezes que a palavra Lucas aparece na Bíblia estão nesses 3 textos. Tendo dito isso então, queridos, eu queria ler o texto de hoje com vocês, que eu já disse. Está aí em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. E o tema da nossa pregação aqui vai ser o chamado do primeiro discípulo. O discípulo mais enérgico de todos, que a gente conhece como Pedro. E ontem eu até conversei com o Klaus, eu falei, para mim é o Pedro Peixeira, porque é literalmente isso. Veio o soldado ali, pau, cortou a orelha do soldado. Esse é o homem que a gente vai tentar refletir e puxar algumas coisas para a nossa vida. Amém, queridos? Então, o primeiro chamado aí desse homem, Simão Pedro. Diz assim, Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tem muita informação importante e preciosa nesse texto, então aperta o cinto aí na tua cadeira que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Logo nesse versículo 1, logo no iniciozinho, o texto mostra pra gente que Jesus estava sendo comprimido. Jesus estava sendo espremido, literalmente, como se você estivesse fazendo aquele suquinho de laranja, apertando ali, e o caldinho saindo. Jesus estava daquele jeito. E uma vez eu preguei aqui e dei o exemplo de que aquela situação era como se fosse o ônibus para ir lá para Diadema às 7 horas da manhã, ou o metrô lá no centro, na 25 de março, você tentar pegar e falar, meu Deus do céu, preciso sair daqui.
E era isso, literalmente o que estava acontecendo com Jesus. E qual que era o motivo então, gente, para tanto alvoroço? Por que essas pessoas estavam literalmente coladas ali? Simples. As pessoas estavam interessadas, ou começando a se interessar, em saber quem que era aquele homem que curava as pessoas, ou seja, Jesus. Haja vista, por exemplo, o que acontece no capítulo anterior de Lucas. Se você lê o capítulo anterior, Jesus cura a sogra desse homem que a gente acabou de falar aqui, que é Simão Pedro, que mais para frente vai virar Pedro. Jesus cura, Jesus faz algumas coisas, então as pessoas já estavam começando a prestar atenção. O ministério de Jesus, terreno, já tinha começado. E as pessoas estavam começando a olhar e estavam curiosos. Vocês imaginem, chega um homem aqui que eu nunca vi, começa a fazer uns negócios diferentes, e eu já tenho a consciência e já espero aquele homem chegar. Eu tenho a ideia de que ele vai ser o meu Messias, o meu libertador. É chegado. Você acha que eu ia ficar quietinho, parado? Não, eu ia atrás dele. E foi isso que aconteceu então. As pessoas começaram a ir atrás de Jesus. Para quê? Para ouvir, diz o texto. Olha o versículo 1. Certo dia Jesus estava lá no lago, era comprimido pelas pessoas, porque as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. E a ideia de ouvir é literalmente, sabe o que? Elas queriam prestar atenção, elas queriam ficar sentadinhas, elas queriam considerar o que estava sendo dito, elas queriam literalmente dar bola, elas não queriam fazer qualquer coisa, simplesmente assim, eu vou lá, não, eu queria parar, eu queria sentar e eu queria prestar atenção no sentido de tudo aquilo que Jesus ia dizer, né? E o que era tudo aquilo que Jesus ia dizer? Simples, a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. O reino de Deus estava sendo instaurado, assim eu poderia dizer, e aqui ele começa então a mostrar para as pessoas o caminho que leva essas pessoas até o céu. Tudo estava começando a ficar claro. E pensando no nosso tema, na nossa série nova de pregações, Jesus estava começando a se mostrar como o Salvador de todo mundo para aquelas pessoas. E isso aqui é algo muito importante e interessante. E tem uma palavra que aparece nesse mesmo versículo, que eu citei ela aqui, que João usa lá no Evangelho, logo no início, que é muito provável que vocês já devem ter escutado alguma vez a palavrinha logos. Alguém já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Todo mundo. Eu acho que o crente que já está na igreja há bastante tempo já deve ter escutado pelo menos uma vez essa palavra. Lucas usa também essa palavra, e ele traduz essa palavra, sabe por qual palavra? Palavra, é isso mesmo. Eu estou repetindo várias vezes, mas a tradução da palavra logos, que aparece nesse texto aqui, é palavra. Então, basicamente, tem um dicionário que eu gosto muito, é o dicionário de Strong, é muito legal. Ele trabalha a ideia de que esse logos é um princípio que rege e que controla todas as coisas. E de que nada, exatamente nada do que foi feito sem este logos, ou seja, sem Jesus. E o que isso significa? Significa que Lucas estava dizendo para as pessoas ali, está dizendo para a gente agora, que Jesus, o logos divino, o verbo divino, o princípio criador e sustentador de todas as coisas, conforme o livro de Colossenses vai dizer, estava se mostrando, estava se revelando. Essa era a palavra. A própria palavra se fez carne. O próprio legislador, controlador, cuidador de toda a história e de todas as coisas estava se mostrando homem. Ou como Lucas diz, o homem perfeito. Porque Lucas se atém a apresentar Jesus como sendo o homem perfeito. Diferente de Marcos, diferente de Mateus. Mateus apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus. Lucas não. Lucas mostra o homem Jesus. Então aqui, isso é muito interessante para a gente. E fica aqui a primeira lição, assim eu diria. O verbo divino se fazendo carne, se mostrando conhecido para as pessoas e dizendo, eu estou aqui e eu sou o Salvador de todo o mundo. Amém, queridos? Vamos seguir aí. Olha o versículo 2. E ele viu então, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes, e ele entra então num desses barcos que pertencia a Simão, pede para afastar esse barco um pouco da praia, se senta nesse barco e começa a ensinar o povo. Jesus teve uma ideia simplesmente genial. Ele pensou, bom, já que aqui onde eu estou sendo exprimido, eu vou pegar um desses barcos, vou me afastar um pouco para a água, isso vai virar como se fosse um púlpito,
as pessoas vão conseguir me ouvir e tá tudo bem. Jesus então faz isso. No meio do tumulto, ele sobe no barco de Pedro, não é em qualquer outro barco, ele sobe no barco de Pedro, se afasta um pouquinho e começa a pregar. A história com Simão, que é Pedro, já tinha começado, como eu disse, com a cura da sogra. Um pouquinho antes, lá no livro de João, no capítulo 1, André, irmão de Pedro, chega e fala: ei, Jesus está ali, ó. Jesus, vamos lá ver. E aí depois vem aquela história com Natanael, tem como vir coisa boa de Nazaré e tudo mais. A história de Simão com Jesus já tinha começado. E aqui o negócio começa a ficar um pouco mais interessante. Essa então é a ideia. Jesus se afasta, começa a ensinar como se fosse um professor. Literalmente um professor. Quem aqui dá aula sabe como se dar uma aula. Jesus faz isso então, se levanta no barco, ergue um pouco a sua voz, e os estudiosos dizem que aquele lago de Genezaré não era bem o rio, né? O mar da Galileia, o povo diz que não era bem o mar, era um lago bem grande, tinha uma acústica bem interessante e as pessoas conseguiam ouvir literalmente o que Jesus dizia. Jesus não precisava de microfone, nem existia microfone naquela época. Então eu gosto de dizer que Jesus era e sempre vai ser um ótimo professor sobre o céu, sempre. Jesus tinha um único objetivo, que conforme o livro de Lucas, era o quê? Buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Se você quiser conferir depois, você pode ler. E notem que o texto diz que um pouco antes, os homens estavam lavando as redes. E vocês sabem o motivo disso? É simples, eles já estavam indo embora. Era literalmente o final da pesca. Eles estavam lavando a rede, acabou, tô indo embora e tal. E é aqui que o negócio começa a ficar mais legal. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Moody. Ele diz que a limpeza, né, das redes era normalmente algo que era feito no final. Então o que tinha acontecido? Eles tinham ido pescar, não tinha dado muito certo, eles tinham voltado, já estavam limpando a rede, e aí chega lá, Jesus bonitão: ei, joga de novo. Tá brincando comigo, né? É pegadinha, só pode. E aí foi isso o que aconteceu. Guardem essa informação vai ser muito importante, tá? E aí, versículo 4, olha aí. Tendo acabado de falar, Jesus acabou de pregar, Jesus acabou ali de falar do barco, disse: vão para águas mais profundas, e a todos vocês que estão aí junto com Simão, lancem essas redes para a pesca. Simão respondeu, que eu acabei de falar: mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegou nada. A noite inteira. Eu não gosto de pescar. Recentemente eu estava conversando, se não me engano, com o Elenilton e com a Isaura, né? A gente vai pescar. Eu falei: olha, pesque por mim, pesque por vocês, porque pesca, misericórdia, tem que ter paciência. O Lucas não é um cara paciente, zero paciência. E passar a noite inteira, vocês imaginem, a noite inteira jogando rede e tal, e não vem. Eu falo: meu Deus do céu, meu filho não vai comer, e o que eu faço? Foi isso que aconteceu. Literalmente isso que aconteceu. Aqui, vocês conseguiram pegar bastante peixe? Tá vendo? Tem que ter paciência, né? Tem que ter bastante paciência. E aqui então, Jesus inicia o teste, assim, o teste verdadeiro com Simão. Afinal de contas, queridos, Pedro era pescador. Ele sabia muito bem onde lançar a rede. Não era burro, não. Ele sabia literalmente onde ele tinha que lançar. Literalmente sabia, mas por algum motivo, e só Deus o sabe, e Jesus revela um pouquinho mais para frente, ele não tinha pegado nada. E assim então ele faz. Simão não era bobo, não era bobinho, ele sabia que ia ser difícil, né? Os peixes, por exemplo, eles vinham para a superfície para comer durante a noite, ou seja, se o peixe está comendo durante a noite, na superfície está mais fácil de pegar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pescar à noite. E assim eles fizeram, mas não tinha pegado nada. Só que agora, durante o dia, os peixes já tinham comido e estavam mais no fundo, estavam mais profundo. E aí Jesus então diz: joga mais profundo. E aí, o que Simão faz? Existe algo muito interessante, uma palavrinha chamada confiança. Confiança. Olha a parte B do versículo 5. Mas, porque és tu quem está dizendo isso. Porque és tu quem está dizendo isso. Eu vou lançar as redes.
Essa expressão é muito importante e muito interessante, porque és tu quem está dizendo, mostra pra gente, queridos, algo muito importante, muito. Contra todas as indicações, contra todas, ora, desânimo, cansaço, tristeza, fome, seja lá o que for, contra todas as indicações, Simão simplesmente obedece a Jesus. Simplesmente obedece. E sabem por quê? Porque Jesus tinha o direito de mandar aqueles homens fazerem as coisas. Afinal de contas, ele é Jesus e sabe muito bem o que faz. E na João Ferreira de Almeida, eu não sei se vocês têm aí, essa parte aqui, porque és tu quem está dizendo, aparece com a seguinte expressão: sob a tua palavra. Provavelmente a sua versão, se for um pouco mais antiga, vai estar escrito assim: sob a tua palavra. Ou seja, a ideia é estar sob alguma coisa, em cima de alguma coisa. Simão, resumidamente, estava sob a palavra do mestre dele. Ele estava dizendo assim: olha, eu confio tanto no que você está dizendo que eu me coloco diante de ti ao ponto de jogar essa rede. Mas mesmo humanamente falando, apesar de talvez eu não conseguir pegar, eu me coloco diante da tua palavra, diante do que está saindo da tua boca. Eu estou crendo, eu estou querendo realmente entender quem de fato é o Senhor. Por isso eu vou fazer. Por isso Pedro fez. E isso aqui, a primeira vez que eu li, eu falei: uau, que lição é para o Lucas. Que lição é para o Lucas, que na maioria das vezes espera o degrau aparecer para depois colocar o pé. E não foi isso que Pedro fez. Pedro não questionou. Pedro simplesmente falou: beleza, eu vou fazer. Porque eu creio, eu estou crendo, eu estou começando a ter grandíssimos indícios de que você realmente é o Salvador do mundo. E aí, embora então a experiência de Simão como pescador mostrasse para ele a certeza de que eles não iam poder apanhar nenhum peixe, as palavras de Jesus fizeram algo no coração dele e ele simplesmente o fez. Notem, queridos, como a autoridade de Jesus faz diferença na vida daqueles que temem a Jesus. A palavra de Jesus não é qualquer palavra. Quando Jesus fala alguma coisa, o negócio acontece. É literalmente assim. E isso mostra pra gente que a gente não pode ter muitas dúvidas, que a gente não pode ficar ali: eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Não, é Jesus quem está dizendo: lança. A mesma coisa um pouco mais pra frente, Jesus andando ali sob as águas, e aí Pedro fala: ei, é tu mesmo? É, sou eu, então fala pra eu ir até aí, vem até aqui. E aí Pedro vai. É sempre Pedro protagonizando ali ótimos momentos. E aí o que diz o texto? De repente Pedro começa a olhar para o lado, se desespera, começa a afundar, e Jesus fala: relaxa, eu estou aqui, a minha palavra é poderosa, eu sou forte o suficiente para cuidar de você, eu sou forte o suficiente para te gerar fé, eu sou forte o suficiente para te mostrar que eu realmente sou o Salvador de todo o mundo, conforme Lucas vai mostrar para a gente. Antes então, Simão, um homem sem crença, sim, estava meio que lavando as redes ali, já querendo ir embora, possivelmente meio triste, né, porque não tinham pegado nada. Agora estava crendo que esses peixes iam ser pescados. Queridos, é isso que Deus quer da gente, literalmente isso que a gente, eu vou colocar aqui, eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas que Deus quer que a gente vá a águas mais profundas, assim eu poderia dizer, no sentido da nossa fé, de confiar literalmente que as coisas vão acontecer, porque o livro de Hebreus é claro, a fé é o que? A certeza das coisas que a gente não vê, das coisas que a gente não enxerga. Pedro não sabia se ia realmente vir peixes, ele simplesmente foi. Basta a gente ter fé. Basta a gente ter fé, porque quem nos chama para essas águas mais profundas é justamente aquele que promete salvação eterna para a gente, que é Jesus. Olha o resultado aí, o versículo 6 e o versículo 7. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que a rede começou a se rasgar. Então, fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos. Lembram? Tinham os barcos, ao ponto de quase começar a afundar. Aqui, queridos, fica claro que essa pesca bem-sucedida foi resultado da obediência e não da habilidade. Eu vou repetir. Foi resultado da obediência, da fé.
do crer e não da habilidade. Porque a habilidade de Pedro e desses homens não tinha dado certo na noite anterior. Então fica claro que o que deu certo foi crer, foi ter fé, literalmente ter fé. Portanto, se for para escolher, fica a dica aqui, entre habilidade, entre técnica, entre esperteza, entre qualquer coisa, escolha ter fé. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a partir de hoje você deve abrir mão, por exemplo, do teu conhecimento, da tua inteligência, dessas coisas. Não, não é isso. Mas esse tipo de coisa, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, jamais pode sobrepujar a nossa fé. Eu não posso ser um homem ou uma mulher sem fé. Eu não posso viver também sem o conhecimento que Deus me dá. As coisas precisam caminhar juntas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia de que a nossa fé é racional. A gente pensa. Nós não somos animais, né, que não pensam, simplesmente vão e fazem. Mas fica claro pra gente algo aqui, que a gente tem que fazer igual a Simão Pedro. Que é o quê? Que mesmo tendo conhecimento, mesmo talvez não sabendo se ia rolar, aconteceu e tudo mais. E enquanto Simão então arrasta os peixes para a rede dele, ele próprio cai na rede do Redentor, que é Jesus. Capturando esses peixes, Simão, sabe foi o quê? Capturado pessoalmente pelo Redentor. Assim que funciona. Você vai fazer alguma coisa achando que tá e de repente acontece outra totalmente diferente. Quando você vê, você fala, uau, que negócio incrível. Eu fui lá pegar peixe e quem me pegou foi Jesus. É bem interessante isso. E aí, o texto continua. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus, literalmente dobrou ali o joelhinho e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com essa pesca que haviam feito. Versículo 10, a parte A. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Notem que até aqui Jesus trata Simão somente como Simão, tá? Até aqui Jesus trata Simão somente como Simão. E nos versículos anteriores que a gente leu, a gente não enxerga ele tratando Simão como Pedro. Até aqui é Simão e depois começa a ser Pedro. É um negócio meio diferente, né? Ali é muito provável que estava havendo uma transformação, assim eu diria, uma mudança de coração. Então aqui ele estava começando, esse homem chamado Pedro, a testemunhar literalmente que Jesus era o Filho de Deus. Ou pode ser também que o nome Pedro seja simplesmente um codinome, alguma coisa assim, mas Jesus tem dessas. Lembra, por exemplo, Saulo, de perseguidor, agora passa a ser chamado Paulo. Pedro, que antes era chamado Simão, agora é chamado Pedro ou Pedra. E as coisas vão funcionando e Jesus vai mudando nomes. E eu achei bem interessante isso aqui. Alguns estudiosos dizem também que Pedro poderia ser um nome ministerial, alguma coisa nesse sentido. Mas fato é que aqui Pedro começa a ter uma importância diferente. Na construção da igreja, Pedro foi um homem extremamente importante, né? Assim, por exemplo, Jesus chama Pedro e diz, olha, sobre essa pedra a igreja vai ser edificada. Até as pessoas dizem que Pedro foi o primeiro papa. Não, tá por fora, não tem nada a ver isso, né, e tudo mais. Mas Pedro foi um homem extremamente importante, transformado. E é muito provável que ele já tinha, sim, se convertido, através do que ele viu o irmão fazendo, André, através da sogra sendo curada. E aqui agora, o chamado para o ministério acontece. Aqui em especial, o negócio começa a fluir. E Pedro literalmente entende que isso aqui é a vida dele. Isso aqui vai ser para sempre a vida dele. Queridos, quando Pedro se prostra diante de Jesus, fica claro isso como uma resposta natural dele. Simão, ou Pedro, de alguma forma conseguiu identificar quem de fato ele era, tá? Quem de fato ele era e quem realmente era aquele homem que estava conversando com ele. Ou seja, o que era? Era um pecador conversando com um santo. Por isso que Pedro se dobra, por isso que Pedro se joga diante dele e fala, sozinho não dá, eu preciso ser transformado, eu preciso ser moldado, eu preciso ser lapidado. A minha transformação não depende de mim. E é isso que ele está dizendo para a gente, eu sou pecador, eu sou pecador. Então, como eu já disse, Pedro estava sendo pescado. E a grande pergunta é,
Você que está sentado aí hoje, já foi pescado pelo Salvador de todo mundo? Eu espero que a tua resposta seja sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? E está aqui, queridos, a prova de que Jesus sabia mais do que Pedro sobre pescaria. Sabia muito mais. E compensou aquele grande trabalho, né? E fez grandes coisas. Essa transformação começou, e aí a gente pula lá para o versículo 10. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante, Pedro, você será o quê? Pescador de homens. Você não vai pegar uns negocinhos pequenininhos, não. Agora você vai pescar homem, gente grande, forte, robusta. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Essa expressão é muito interessante, porque o texto não diz que eles deixaram algumas coisas. O texto diz que eles deixaram tudo, literalmente tudo o que eles tinham, que eram 2 barcos, algumas redes, simplesmente foram. Eles simplesmente abriram mão do que eles eram, e então de pescadores de peixes, esses homens passam a ser pescadores de almas. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. É viver a vida para Jesus e de forma intensa. Uma vida que requer um preço. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz o seguinte: aquele que quer ser meu seguidor precisa fazer algumas coisas. Abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Era isso o que Simão Pedro estava fazendo. Ele tinha entendido que Jesus era o Salvador de todo o mundo. Então, negou-se a si mesmo, prostrou-se diante de Jesus e disse: eu sou pecador. Eu quero sim carregar a minha cruz. E não para por aí. Eu quero te seguir. E a gente sabe disso como? É só ver a importância que Pedro teve no Novo Testamento. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 41, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Vocês imaginam um negócio desse acontecer? Você está pregando lá e 3.000 pessoas se convertem. O Lucas ia sair daqui felizão. 3.000 pessoas, imagina a capela com 3.000 membros. Que negócio incrível. Isso aconteceu. É muito provável que nunca aconteça comigo, mas Jesus escolheu Pedro. Pedro pregou, as coisas aconteceram. Fato é, Pedro negou Jesus, tá, beleza, mas ele se arrependeu, foi diferente de Judas. Judas simplesmente se matou, Pedro não. Houve arrependimento, houve remorso, houve tristeza, houve choro, houve angústia. Olha as 2 cartas maravilhosas que Pedro escreve no Novo Testamento. Se você nunca leu, leia a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, e você vai ver a transformação que o Salvador do mundo fez na vida daquele homem. Foi algo fantástico, algo magnífico. E essa é a transformação que este Salvador quer fazer na minha e na tua, na nossa vida. E para a gente concluir então, queridos, agora vocês podem olhar no boletim. Eu coloquei aí 5 pontos só para a gente conseguir concluir a pregação, para a gente conseguir viver plenamente a nossa vida com o Salvador de todo mundo, ou seja, com Jesus. Você precisa de algumas coisas. Pensando no que a gente viu aqui em Pedro, a primeira delas é ter contato, a fim de conhecer Ele. Assim como foi com Pedro, quando viu, por exemplo, a sogra sendo curada, ou quando ouviu seu irmão André falando de Jesus. A primeira coisa, a gente precisa ter contato. Tem que ter contato. Se eu não tiver contato com alguém, eu nunca vou saber quem é aquela pessoa. Se eu não tivesse contato com a Paula há 4, 5 anos atrás, era muito provável que a gente não ia ser noivo hoje. Então eu preciso ter contato, eu tenho que conhecer. Sem conhecimento, ninguém sabe quem é quem. Então a primeira coisa, você precisa ter contato, assim como Pedro. E eu espero que você já tenha tido contato. Se não, eu vou dizer de novo. Se você não teve contato, enquanto você respira, enquanto você está vivo, ainda há chance, ainda há esperança, ainda há expectativa. O segundo ponto, para você aprender de Jesus, viver uma vida plena com Ele, você precisa fazer outra coisa, ouvir dEle. Ou ouvir a palavra, né, que Ele pode te dar. Ele sempre tem a melhor palavra, como o próprio apóstolo Pedro diz, lá no capítulo 6 de João, no versículo 68, ele diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se somente Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Tu, ninguém mais pode me oferecer as palavras de vida eterna. Só Você. Então, o primeiro contato é esse, tenha contato. A segunda coisa, ouça, né? Pedro ouviu do melhor de todos e eu espero que em nome de Jesus você esteja ouvindo também. A terceira coisa
Você precisa ter fé e obedecer o que ele te manda fazer. Com Pedro e com os outros, ele mandou lançar a rede mais uma vez, né? Só que num local mais profundo. Ele assim o fez. E por que que fez? Porque algo muito importante aconteceu no seu coração. Eu escrevi aí a palavrinha crer. Pedro acreditou que algo realmente podia acontecer. Ele teve fé. E contigo, como que é? Eu já disse aqui, você espera primeiro o degrau aparecer para depois pisar? Ou você simplesmente pisa porque você crê que vai existir um degrau ali e Deus vai te suprir, Deus vai cuidar, Deus vai te guiar e vai cuidar de todas as situações? Esse é o terceiro ponto. Tenha fé e obedeça, assim como Pedro fez. O quarto ponto, reconheça que você é pecador e que necessita de alguém que lhe ajude. Foi isso que Pedro fez. Quando ele vê toda aquela situação, quando ele vê os peixes saindo, meu Deus, eu sou um nada. Eu sou pecador, eu preciso de ti, sozinho não dá. Foi isso que Pedro fez. Ele se reconheceu como pessoa pecadora. E uma vez eu estava conversando com alguém, e essa pessoa disse assim: olha, eu tenho muita dificuldade de assumir erros. Eu tenho muita dificuldade de ver quando eu estou errado. E eu disse assim: olha, isso é grave, hein? Isso é um problema bem difícil. Porque uma pessoa que não consegue ver que está errada, dificilmente vai se reconhecer como pecadora. Segundo a própria palavra de Deus, todos somos pecadores. Então esse é um dos pontos principais para alguém se entregar a Jesus. É reconhecer que é pecador e que necessita dessa tão grande salvação desse Salvador do mundo. E aí o quinto ponto, seja grato a Deus pelo que Ele é e, claro, obviamente, também pelas coisas que Ele faz. Pedro se prostra imediatamente, sendo pecador e vendo toda aquela situação acontecendo, né? E aí a pergunta que eu fiz aqui é se você é uma pessoa que consegue reconhecer a grandeza de Deus, ou se simplesmente está reclamando toda hora, não consegue. Poxa, eu acabei de pescar peixe, rasgou minhas redes, o barco quase afundou e eu estou reclamando. Não dá certo, não funciona assim. Sejamos gratos em nome de Jesus, queridos. E aí, para encerrar, o último ponto, o 6, você precisa seguir Jesus, sem medo de deixar nada para trás. Sem medo de deixar nada para trás, simplesmente vai. Pedro, Tiago e João, e o barquinho, lembra da música, né? Pedro, Tiago e João, eles simplesmente fizeram. É que o foco aqui está em Pedro, não em Tiago e João, mas Tiago e João foram junto no bolo também. Eles foram imediatamente após perceber que aquele a quem eles tinham passado essas últimas horas era de fato aqueles que eles tanto ansiavam, ou seja, o Salvador de todo mundo, queridos. Essa é a ideia de hoje. Jesus se apresenta a nós através do Evangelho de Lucas e através da vida de Simão Pedro ou Pedra, né, como o Salvador de todo o mundo. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos enxergar esse homem tão precioso que foi Pedro. Eu te louvo, Deus, por essas tão preciosas lições que Pedro tem a nos ensinar, com sua vida, que foi vivida de forma intensa, de forma verdadeira. E eu oro, Deus, a fim de que nós consigamos, em nome de Jesus, sermos iguais a Pedro nesse aspecto, tendo um pouco mais de fé, crendo um pouco mais que de fato o Senhor vai fazer as coisas. Que essa expressãozinha que aparece num desses versículos, porque és tu quem está dizendo eu vou fazer, que isso possa ser algo real em nossa vida, Deus. Não nos deixa, por favor, em nome de Jesus, sermos pessoas sem fé, sermos pessoas céticas, sermos pessoas que não oram, pessoas que não querem ter contato contigo. Não. Se por algum motivo nós estivermos assim, Deus, que o Senhor venha, nos pegue ali de jeito literalmente, transforme o nosso coração, faça um reboliço em nós, a fim de que em Ti, Deus, nós possamos aprender a ter fé. E por Ti, sobre Ti e pela Tua palavra, que nós lancemos sim a nossa rede e que nós vivamos intensamente a nossa vida perante o Senhor, que é o Salvador de todo mundo, é o nosso Salvador pessoal. Eu sou grato, Deus, por poder ter uma vida contigo. Eu sou grato, Deus, porque eu sei que o Senhor se fez carne, o Logos, o Verbo divino,
o princípio legislador, criador, cuidador e controlador de todas as coisas, estava se fazendo o homem perfeito, como diz Lucas, vindo ao nosso encontro, morrendo por nós, nos garantindo salvação. E eu quero te agradecer por isso. Então, Deus, gera em nós cada vez mais expectativa por vivermos ao teu lado eternamente no céu. É com muita gratidão, Deus, que eu faço essa oração no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.